Olá, começa agora mais um programa Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie em Higienópolis, capital paulista. Você costuma se planejar todo início de ano ou não faz isso? Quer começar agora? No programa de hoje nós estamos com o professor doutor Arão Sapiro, que ministra a disciplina Gestão Estratégica e Empreendedorismo aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E é com ele que nós vamos conhecer um pouquinho mais desse universo. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço muito, estou muito honrado por esse convite, participar do Tela Mackenzie, um convite da Rádio TV Mackenzie. Estou à disposição para nós conversarmos esse tema que é bastante central das nossas vidas. Pois vamos começar agora. Eu quero saber primeiro se as pessoas costumam se planejar hoje em dia, professor. Pois eu vou lhe falar uma coisa, eu diria que não só as pessoas, mas planejamento tem a ver com a vida. Eu faço sempre uma metáfora, né, uma parábola quase, mas é assim, você pega uma planta, um vegetal, e coloca longe da janela. Você vai ver que em pouco tempo, em horas até, essa planta vai se voltando até a janela procurando o sol. Isso é a melhor definição de planejamento. Ou seja, a ideia de avaliar os recursos, é lógico que no nível inconsciente, né? Pelo menos supomos, em nível inconsciente avalia os recursos e busca esses recursos levar até onde pode ser transformado em algum ganho. Esse é o caso das plantas. Os animais também, às vezes a gente passa por documentários interessantíssimos que você nem imagina que uma formiga faça todo um planejamento da sua vida, mas também em nível inconsciente. O que acontece com nós seres humanos? Como uma solução de vida, sempre nos planejamos. A questão é que, de verdade, passamos milhares de anos assim sobrevivendo, buscando resultados imediatos. Há muito pouco tempo e que conseguimos lidar com as forças da natureza, o ambiente, os nossos recursos, para então podermos iniciar projetos cujos resultados não são imediatos. Isso se deu há 10 mil anos com a invenção, o surgimento da agricultura. E aí tivemos que fazer um outro tipo de planejamento, não aquele de avaliação imediata da busca de recursos. Então, a agricultura tem o tempo da safra, tem o tempo do plantio, da colheita, e foi um grande avanço na humanidade. Mas ainda nós não estamos, de fato, bem familiarizados com o planejamento estratégico. Então eu digo assim, podemos entender planejamento em três perspectivas. Um que é o mais usual é que seria o planejamento orçamentário. Quanto eu tenho de recursos monetários, quanto eu posso gastar, será que vai me sobrar um pouco antes do final do mês? Vivemos tempos de grande aflição financeira, né? O pessoal diz, bom, meu salário durava até o dia 25 de todo mês, depois dura até o dia 20. Nós vivemos hoje épocas que se vive, até brincando um pouco, claro, Claro. até o dia 15, até o dia 10, mas efetivamente esse é um tipo de planejamento, saber até quando esse recurso financeiro vai durar. Essa é uma ideia. Uma outra ideia um pouco mais sofisticada é exatamente o planejamento, não só vendo os recursos imediatos de dinheiro, mas outros recursos, até muitas vezes intangíveis, recursos de inteligência, o próprio recurso de tempo. O recurso de tempo é um recurso limitadíssimo. Na medida que nós não sabemos usá-lo, ele se perde e nunca mais vamos recuperá-lo. Mas isso no curto prazo, ou seja, ainda com aquela perspectiva de um recurso, de um resultado imediato. Agora, é uma perspectiva mais rica, mais sofisticada e mais efetiva também, que é o planejamento de médio e longo prazo. Esse planejamento é muito interessante, mas aí a gente precisa se preparar para ele. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de avaliar, nós temos uma ideia de avaliar os recursos atuais e pensar em resultados lá na frente. Então, tem um elemento aqui do planejamento de médio e longo prazo que implica no contar uma história, no construir um cenário. E nem todos têm essa condição, ou essa familiaridade, ou esse conforto de falar, bom, o que vai ser comigo, como vai ser minha vida, minha família, meu emprego daqui 10 anos, daqui 20 anos. Mas há técnicas para isso. E é isso que eu procuro conversar no meio acadêmico, no meio profissional, empresas, pessoas
muitos estão lidando com grande vantagem quando pensam nesse planejamento numa perspectiva de médio e longo prazo. Professor, a gente escuta muitas pessoas falando que essa geração agora não gosta muito de pensar no futuro. Eu já ouvi, por exemplo, uma metáfora dizendo que enquanto os nossos pais pensavam no destino e não importava como que era o caminho, hoje em dia eles se preocupam com o caminho. É mais importante o caminho do que o destino. Isso procede? Procede. Há uma espécie de uma ideologia, uma cultura insistindo no resultado de curtíssimo prazo. Então, a própria mídia, na própria academia, se elogia muito o fato do empreendedor, aquele empreendedor, as startups, que se transformaram em empresas de grande sucesso num ano. Comentamos casos como Google, como Facebook, que em pouquíssimo tempo valem mais do que a General Motors, que levou 50, 60 anos. Esse é um aspecto. Então, há uma supervalorização do curtíssimo prazo para conseguir resultados. O que não se aborda adequadamente é assim: não é que seja proibido ou errado conseguir resultados de curtíssimo prazo. Na verdade, os resultados de curtíssimo prazo, eles traduzem o resultado de alguém, ou de uma empresa, ou de um grupo, que descobriu um grande valor que possa resolver um problema também de um grupo, de uma sociedade. Então, ao se apresentar a essa sociedade, a essa economia, uma solução de grande valor, com certeza os resultados e o sucesso será de curtíssimo prazo. Porém, o que se não aborda é assim: é preciso, antes de oferecer esse valor, ter uma ideia do que seja a grande figura, ou seja, a ideia de um modelo escalável. Então, eu posso achar que eu fiz um aplicativo no sentido do empreendedorismo. Eu, com meus amigos, idealizei um aplicativo de grande utilidade para as pessoas, ou idealizei, não sei, acabo me dedicando vou ter um food truck, aquelas vans, aqueles caminhõezinhos que hoje a gente encontra nas grandes cidades. Belíssima ideia. Mas não faz um planejamento a Então, a longo ideia é prazo. como será isso daqui um ano, daqui 2 anos. E se for grande sucesso, a melhor coxinha da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, ótimo. Mas se começar a vir muita procura, qual é o modelo que vai dar guarida a esse sucesso? Então, a ideia, sim, o curto prazo é possível, mas é preciso fazer uma correlação com um modelo mais escalável. Ter uma dimensão de uma coxinha, 10 coxinhas, 1.000 coxinhas, ou 1.000 brigadeiros, 10.000 brigadeiros, ou 10.000 acessos ao meu aplicativo, 1 milhão de acessos. Eu estava conversando há pouco nos bastidores, que a ideia é vamos lançar um programa televisivo, mas pela internet. Vamos começar aos poucos. A gente não sabe, quando cai na rede, pode não ter nenhum view, né, nenhum acesso, como ter milhões de acessos. Então, não é nem questão de ser otimista, mas é ter uma ideia de o que será se eu não tiver nenhum acesso? E o que será se eu tiver milhões de acessos? Então, hoje, Ulisses, se fala muito do modelo de negócios escalável. Então, tem uma dimensão de como ele é pequeno, depois ele cresce e pode ser um grande sucesso mundial. Mas quem começa a planejar tem que ter essa dimensão. Um outro adjetivo que é bastante usado é a questão do exponencial. Nós vivemos numa era tecnológica que nem sempre o progresso vai dar conta a partir de uma progressão aritmética. Às vezes vem de uma progressão geométrica. E é essa competência que precisa ser buscada. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, professor, daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Fique aí. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida.
E nós estamos de volta ao Tela Mackenzie hoje falando sobre planejamento. Você costuma se planejar? Nós estamos aqui nos nossos estúdios com o professor Arão Sapiro, que ministra a disciplina Gestão Estratégica e Empreendedorismo. Professor, nós estávamos falando no bloco anterior sobre o planejamento escalável. Como é que é isso? Então, essa é uma concepção, um conceito fundamental quando se pensa em sucesso de qualquer empreendimento. Vou dar um exemplo, uma historinha que passa a pertencer ao folclore aí das histórias de planejamento, de gestão. Bill Gates, nosso querido fundador da Microsoft, diz a lenda, trabalhando ele como estagiário, já tinha abandonado a universidade e trabalhava no desenvolvimento de um aplicativo na IBM. Então a ideia dele é que os computadores pessoais que a IBM na década de 80 desenvolvia, ele pudesse desenvolver então um software, um aplicativo para os computadores pessoais. E aí propôs a decisão lá da IBM que para cada aplicativo que ele desenvolvesse, aí no caso, depois ele chamaria de Windows, janelas, que ele recebesse alguns centavos de dólar. Os decisores, gestores lá, gestoras da IBM falaram, olha, o mercado potencial futuro de computadores pessoais seria de, no máximo, 250 mil no mundo inteiro. Porque a ideia deles de futuro era que a computação se daria em grandes centros, não haveria essa situação de que alguém pudesse levar debaixo do braço um computador. Isso não fazia parte dos cenários de ideias deles, né? E o Bill Gates não, tinha uma concepção, não, isso aí é de tanto valor que na época 6 bilhões de pessoas, teoricamente ou potencialmente, poderiam usar. E aí ele conseguiu esse acordo com a IBM. A IBM nem se preocupou de manter uma exclusividade. E aí isso resta a história. A Microsoft se tornou a maior empresa e ele se tornou também a pessoa mais rica do mundo durante muito tempo. Então no escalável isso entra onde? Ele pensou num mundo diferente. Num mundo, qual seria o impacto da invenção dele, da equipe dele, isso que é importante, a equipe dele, qual seria o impacto dessa criação na vida das pessoas, na vida das empresas. Isso às vezes é muito difícil, precisa, na verdade, desenvolver algumas competências. Tem associado a ideia do Bill Gates, que é sempre um exemplo, que a gente sempre traz, né? Mas sempre lembramos de Bill Gates como o homem mais rico do mundo. Só que se a gente seguir a linha dos 100 indivíduos mais ricos, homens, mulheres mais ricos do mundo, nós vamos ver que há muitos gestores, proporcionalmente, muitos gestores que trabalham na Microsoft. Então a ideia do Bill Gates era apresentar essa inovação, criar valor, mudar a sociedade, mas também trazer com ele uma equipe. E essas são ideias perenes. Recentemente, o próprio Mackenzie recebeu a visita de um consultor, autor de livros, Ram Charan. Ele é indiano, atua nos Estados Unidos, e ele também apresentou a mesma ideia. Qualquer projeto, qualquer empreendimento humano, ele só faz sentido se tiver um líder visionário, como se fala, mas esse líder visionário precisa atrair grandes cabeças, pessoas que ajudem-o a transformar em realidade aquele sonho. Aqui no Brasil a gente tem algum exemplo, professor? Então, nós temos um traço cultural que não dá para generalizar, mas é fato que ao longo de toda a história da nossa sociedade brasileira, nós vivemos em altos e baixos. Isso ninguém nega. Então, é só estudar e acompanhar um pouco a economia, a gente vai perceber algumas coisas. Nós tivemos ciclos de riqueza. Tivemos o ciclo do pau-brasil, se extinguiu. Tivemos o ciclo da cana, depois o ciclo do ouro, depois o ciclo do café. Agora há pouco nós tivemos o ciclo das commodities e elas se extinguem. Ou seja, há uma ideia de aproveitar os recursos enquanto eles existirem. O conceito de sustentabilidade, me parece, sempre a generalização ela carece de grandes ressalvas. Mas a gente falando, nós podemos falar genericamente que a sustentabilidade não é um conceito tão estabelecido na nossa sociedade. Nós não temos confiança do futuro. Então, muitos dos resultados que nós buscamos
tanto coletivamente, politicamente, governo, empresa, família, indivíduo, pensa no curtíssimo prazo. Para nós, a ideia de investir no médio prazo, num modelo, num sonho do que seremos daqui 20 anos, é muito pouco praticado. A verdade é essa. Mas isso não é uma coisa só brasileira. Muitas comunidades pelo mundo carecem dessa dificuldade de contar uma história de futuro, de atuar a partir de uma visão. Se for para a empresa, visão de negócio. Se for para a pessoa, a família, visão de mundo. Então, deveríamos desenvolver um pouco mais. Recentemente, saiu uma pesquisa, Ulisses. Foi feita a pesquisa seguinte, uma comunidade numa cidade pequena da Itália. Essa comunidade, muito embora laboriosa, trabalhadora, como tantas comunidades lá na Itália, agrícola, mas ela tinha um padrão de acumulação de riqueza muito pequeno. E a ideia foi estudar exatamente por que essa diferença. E o que chamou a atenção dos pesquisadores não, de fato, eles são muito trabalhadores, as famílias lá são muito unidas, mas são unidas para dentro. Então, cada família se une e procura resolver o seu problema, sem pensar na comunidade. E isso é que tem provocado a pobreza, porque os seus recursos acabam se limitando. Essa ideia de usar... Quais são os meus recursos? Os meus recursos são os meus recursos, os recursos do ambiente, os recursos dos meus familiares, da minha equipe. Então, essa transformação, essa condição de poder trabalhar com confiança, de maneira não somente individual, mas sim coletivamente, precisamos de alguma maneira desenvolver. Senão, viveremos sempre em crises para baixo ou em grande fausto quando surge uma oportunidade e aproveitamos somente no curto prazo. Eu vou querer saber, professor, como a gente se desenvolve e como a gente pode se planejar a curto, médio e longo prazo, mas daqui a pouco no terceiro e último bloco, a gente volta já, fica aí. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Nós estamos de volta ao Tela Mackenzie e hoje a gente está falando sobre planejamento. E vamos dar a palavra logo ao professor Arão Sapiro. Professor, como se planejar? Pois é, falávamos nos blocos anteriores a questão da confiança e a questão de ter uma dimensão de como vai ser o futuro. Isso muitas vezes não é natural para o ser humano. A gente sempre tem uma ânsia, uma ansiedade para buscar o resultado a curto prazo. Então, a primeira coisa que devemos fazer trabalharmos a competência e a coragem de pensar as diferentes consequências de uma ideia. Então, primeiro ponto, aquela minha ideia, aquele meu problema, que eventualmente eu entendo como sendo um problema, alguns entendem como sendo uma oportunidade, refletir sobre ela, mas não refletir no sentido o que eu ganho com essa oportunidade, mas principalmente o que é essa minha oportunidade, o que essa minha ideia vai resolver para o outro. É um pouco de desapego, mas isso é muito presente. Por exemplo, eu vejo nossos alunos seguindo para entrevista ou de estágio ou de trainee. Vejo também em gestores, gestoras, puxa vida, como eu vou resolver meu problema imediato? Mas poucos perguntam como eu posso resolver o problema da empresa. Então, às vezes eu pergunto para um jovem que vai buscar o seu estágio, olha, amanhã, professor, eu tenho uma entrevista, o que o senhor acha? Eu falei, olha, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site da empresa. Muito possivelmente essa empresa tem declarado a sua missão, a sua visão de negócio, quais são os seus valores. Então, o que o entrevistador precisa saber é quanto esse indivíduo, esse entrevistado,
esse jovem, essa jovem está disposta a se envolver no sonho da empresa. Esse é um lado. O outro lado é o seguinte, se por acaso essa empresa não tem também um sonho, não tem uma visão, está procurando resolver o seu problema de recessão imediato, ou dispensando pessoas, ou mudando repentinamente de ramo, ou abandonando a produção e caminhando depois para uma importação, que seja, talvez não seja a melhor empresa para se poder trabalhar. Nós entramos então nessa primeira competência, é o quanto eu posso colaborar com o outro. A segunda competência é o que a gente acabou de falar do escalável. Então tem uma dimensão de como essa minha ideia vai prosperar, com quem eu vou buscar as minhas associações. Não é possível, numa era tecnológica, se abstrair de qualquer ajuda. Precisamos pensar quem serão os nossos fornecedores, quem serão os nossos clientes, quais serão os mercados, com quem eu vou receber uma colaboração e uma coparticipação. Bom, aí demanda uma outra competência. É a competência de persuadir, de liderar, de trazer as pessoas ao seu sonho. E, de fato, numa era tecnológica, como vivemos, em redes, enfim, de diversas maneiras, as oportunidades de buscar recursos e pessoas, ela é muito grande. Nós temos tido aqui no Brasil, de modo geral, alguma dificuldade de acessar esses novos conceitos. Eu vou dizer para você, Ulisses, eu também tenho dificuldade de entender alguns conceitos. Recentemente eu diria 1, 2 anos, eu acessei um conceito chamado crowdfunding, o financiamento da multidão, né, do inglês, traduzindo literalmente. Falei, que diabo é esse de crowdfunding? Eu li, não entendia. É um portal da internet, você apresenta uma ideia e as pessoas que gostaram da sua ideia depositam na sua conta. Falei, que maravilha, mas será que isso vai funcionar? Não vai funcionar? E aí demoramos muito, mas aos poucos esse conceito está chegando. Vou dar um exemplo, nós temos uma moça, hoje é celebridade nesse mundo do empreendedorismo, a Bel Pesce. Recentemente também esteve conosco aqui no Mackenzie, e ela propôs, num desses portais de crowdfunding, ela falou, olha, eu gostaria de viajar pelo país, dando palestras sobre empreendedorismo, sobre iniciativa. E aí, como é que ela conseguiu amealhar R$800 mil, que tornou possível esse sonho? Bom, hoje se discute muito o crescimento desse modelo do crowdfunding, né? Mas eu digo assim, a gente tem que prever, deve prever, nos próximos tempos, iniciativas individuais, mas que são associadas a um grupo de pessoas que compartilham de um mesmo sonho. Mais um detalhe que eu acho que, com certeza, nós vamos ter que desenvolver. A crença, vale muito pela crença, né? A crença de que nós, como indivíduos, o sucesso e o futuro depende de nós. Não depende muito de ações de governo, ações públicas, políticas públicas. Então eu sempre, também contando as historinhas que eu gosto muito de contar, para ilustrar alguns dos exemplos. Steve Jobs, outra celebridade desse mundo tecnológico, foi o iniciador de muitos projetos, desde o smartphone, os iPhones, o iPod, tudo isso. Aí eu fico me perguntando quantas vezes Steve Jobs foi até Washington pedir um subsídio qualquer para ele desenvolver uma ideia. Não, ele foi, buscou a equipe dele, claro, buscou o que ele realmente fazia uma transformação e buscou esses recursos com ele e com o público que seria o mercado dele. Em nenhuma hipótese ele foi buscar um subsídio, alguma coisa extra. O valor e os recursos estavam com ele. Você me havia perguntado antes, exemplos no Brasil. Temos muitos exemplos no Brasil. Temos vários exemplos. Temos a Natura, que foi uma empreendedora nesse caminho. Temos a distribuidora Martins. Várias empresas que caminham por esse lado de agregar valor, oferecer valor. Muitos empreendimentos novos acontecem. Tudo começa como uma mudança de modelo mental. E confiar no outro,
E aceitar os novos conceitos, estudar os novos conceitos. Vou dizer mais um conceito que me encanta, tenho tido muita dificuldade hoje em dia mas que diabo é esse conceito? Ulisses, é um conceito que eu trago, não vou dizer que é em primeira mão não, mas a todos que eu tenho comentado nos dias de hoje, falo, que é isso? Professor, o que está vendo? É o conceito do holocracia. 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 A primeira vez que eu vi esse conceito, associado a uma empresa de comércio eletrônico nos Estados Unidos, a Zapo. E depois foi difundido em várias organizações. Pouco a pouco ela vai apresentando. Que tipo de organização é essa? É uma organização sem departamento, sem chefia. Não tem mais chefia. Como é O possível? gerente, como é possível? E também eu ainda não sei como é possível, mas o sucesso desse tipo de organização funciona assim. Um grupo de pessoas, grupo de profissionais, multi-especializados, se envolvem num projeto que a empresa apresenta. Acabou. É o projeto. Se discute qual é a finalidade daquele projeto, se discute quais são as estratégias. O dia a dia vai ser resolvido pela equipe. Não tem essa. Ô, chefe, o que o senhor precisa de mim? Estou aqui, hein? Pode contar comigo. Esse tipo de organização, ela passa a ser ineficaz nos dias de hoje. Porque as coisas acontecem muito rápido, de um lado, e os objetivos e os resultados são de médio e longo prazo. Não vou dizer que mesmo os países onde tem surgido esse tipo de organização, não tem causado algum tipo de estresse. Mas é uma fórmula interessantíssima. Você não olha a empresa mais burocraticamente. O chefe, o subchefe, o coordenador, porque isso representa um custo de fiscalização e de ineficácia muito grande. Então vamos organizar nossas vidas em torno de projetos que realmente fazem sentido. É isso aí, professor. Nosso programa chegou ao fim, mas ficou a já? lição. Já acabou. Agora que eu Daria estava me mais uns animando 2 a falar. programas, né? Tá bom. No programa de hoje nós falamos sobre empreendedorismo e também sobre planejamento. Se você não conseguiu ver, não tem problema, você pode acessar esse endereço que aparece aí na sua tela e ficar ligado nesse ou noutros programas. Mas também pode baixar o aplicativo da TV Mackenzie e acompanhar todos os dias às 10h30, com reprise em outros horários, o Tela Mackenzie. Eu vejo vocês lá. Até mais!